Bem-vindas e bem-vindos a este curso, a esta apresentação do curso sobre gnose e esoterismo ocidental. Neste breve vídeo, irei falar-vos do curso de que abriu, que estamos a abrir agora, ehm, que começa agora, muito em breve, sobre gnose e esoterismo ocidental. O que é que entendemos como gnose? Quando falamos de gnose, remetemos a um conceito da antiguidade grega, do mundo helénico, um termo que encontramos na corrente espiritual do hermetismo, nas escolas dos mistérios, encontramos no cristianismo primitivo, gnóstico, e no neoplatonismo. Gnose vem do grego gnosis ou gnosis, eh, que significava conhecimento, mas não conhecimento no sentido teórico, não no sentido de episteme, mas no sentido de conhecimento de experiência. E, portanto, gnose remete para a noção de uma corrente do conhecimento direto, que é também um, um, um acesso à fonte imanente, à fonte em cada ser humano, uh, de força, sabedoria e amor. Portanto, remete ao conhecimento de experiência direta da fonte interior do ser humano e, portanto, a um processo de união a uma corrente renovadora, portanto, uma corrente de renovação. A porta de acesso é o coração, é entendida em todas estas correntes como do coração e procura a realização, a plenitude, o esplendor do ser humano integral, a reunificação do espírito, da alma e do corpo. O, Aquilo que iremos estudar é não só o contexto histórico das correntes espirituais nos últimos 2500 anos, mas também e principalmente as fontes escritas, as fontes de imagens, na literatura, na arte, na religião, na filosofia, eh, para compreender, eh, para ter acesso às próprias ideias, e tentar compreender, as ideias que que nos remetem para esta noção, para esta experiência de plenitude, de realização de plenitude. Eh, É uma área de estudos, o esoterismo ocidental. Quando utilizamos o termo esoterismo ocidental, remetemos para uma área de estudos, ehm, que foi formando nas últimas décadas um indiscutível campo de conhecimento académico. O esoterismo ocidental tem vindo a ser definido, muitas vezes, como um padrão de pensamento, com raízes na filosofia helénica, gnóstica, hermética e neoplatónica. A, a redescoberta dos textos antigos levou, no Renascimento, a um revivalismo, ao revivalismo renascentista e a um interesse no estudo da magia, da astrologia, da alquimia, da cabala. Depois da Reforma, estas correntes deram origem à teosofia cristã, ao rosacrucianismo, à maçonaria. E mais tarde assumiriam uma forma moderna com a teosofia de Helena Blavatsky, várias ordens cerimoniais mágicas, a antroposofia de Rudolf Steiner, hum, a Rosa Cruz moderna e contemporânea, a psicologia de Carl Jung, entre outros movimentos. Uh, Podemos perguntar então, mas o que é que significa isso de esoterismo ocidental do ponto de vista de campo de estudos? Ora, a tradição esotérica ocidental representa uma forma distinta de espiritualidade que se estende desde o hermetismo, o neoplatonismo e o gnosticismo, ah, no início da era cristã até ao presente. Iremos estudar
os vários textos do Hermetismo, o Corpus Hermeticum, os textos na Hammadi, o Evangelho da Pistis Sofia, o Evangelho de Maria, e vários outros textos do cristianismo primitivo, e vários textos dos diversos neoplatónicos da Antiguidade, passando pela Idade Média. Um, estes impulsos espirituais difundidos, por exemplo, pela cultura islâmica e bizantina na Europa medieval, ah, constituíram-se como correntes esotéricas que experimentaram um marcante renascimento, dizia eu atrás, através dos neoplatónicos florentinos, ah, no final do século XV. Refiro-me nomeadamente à Academia de Médicis, Marcelo Ficino, Piccolo Mirandola e muitos outros. Ora, entre os séculos XVI e XVIII, a espiritualidade esotérica foi desenvolvida através da alquimia, da cabala, da astrologia, da alquimia, muitas vezes enquanto caminho espiritual, havia filosofal, uh, há a filosofia natural, a filosofia alemã, a teosofia de Jacob Bohm, Karl von Eckartshausen, e a Rosa Cruz, os manifestos Rosa Cruz do século XVII, a maçonaria, os textos relacionados com a maçonaria, o início da maçonaria especulativa no século XVIII, um, até o revivalismo oculto, moderno no final do século XIX e XX, em que a teosofia de Helena Petrovna Blavatsky desempenhou um papel fundamental. Uh, Iremos abordar todas estas correntes, todas as correntes dos últimos 2500 anos até à contemporaneidade. O curso começa no dia 18 de junho e estão abertas neste momento as inscrições. É um curso único, muito completo, é uma formação avançada que cobre ao longo de 9 meses os principais temas e fontes da história do pensamento gnóstico e esotérico da antiguidade à contemporaneidade. Este curso já vai na sua 7ª edição e ao longo de 7 anos passaram por este curso mais de uma centena de alunos que que recomendam este curso e continuam a aprofundar os seus conhecimentos e pesquisas a partir de ferramentas adquiridas. Como é que funciona este curso? Iremos, durante 9 meses, ter uma aula ao vivo, uma aula online, mas ao vivo, onde nos encontramos online, de aprofundamento, e é uma aula de 2 horas que decorre a cada 15 dias. Bom, a gravação da aula é sempre enviada a todos, inclusive muitos alunos optam por fazer o curso totalmente em diferido, portanto não estão presentes nas aulas, recebem as gravações, mas mesmo aqueles que vão às aulas também recebem as gravações para rever, escutar uma pequena passagem, um momento que não compreenderam tão bem. Portanto, permite rever ou ver o curso à hora e no lugar onde for mais conveniente. Estas gravações ficarão disponíveis para vocês, ficam disponíveis para os alunos durante mais de 2 anos. Portanto, podem estudar e voltar quando quiserem e puderem. E o envio dos materiais escritos, outras videoaulas extra, podcasts extra, são enviados por e-mail durante a semana. Portanto, têm acesso a uma aula completa e depois recebem durante a semana diversos materiais. Além disso, estou disponível para fazer um acompanhamento individual, responder a e-mails, algo que não compreenderam, algo que gostaram, mas querem aprofundar. Portanto, terão um professor dedicado durante 9 meses no estudo destes temas. Portanto, serão muito mais de 38, 40 horas de aulas Zoom,
as gravações para rever ou assistir em diferido, materiais didáticos, bibliografia completa, uma biblioteca completa, o acompanhamento individual. Este ano decorrerá segundas-feiras, às 21h30. O início é dia 18 de junho, até março. Os vários módulos são, este ano temos novidades. Este provavelmente vai ser o último ano do curso, portanto, aproveitem. Aproveitem e inscrevam-se. Estejam também atentos. Aqui em baixo eu colocarei informação escrita sobre as campanhas de descontos, para aqueles que se inscreverem imediatamente, portanto, durante os próximos dias. Um, e apresento aqui também, de forma muito resumida, os módulos deste ano. Portanto, um dos módulos é sobre gnose e esoterismo, portanto, iremos falar, os alunos receberão uma visão geral da história da gnose e do esoterismo ocidental e da sua importância na atualidade, o tipo de abordagem necessário para estudarmos, as metodologias. Também iremos estudar ahm, a gnose na tradição esotérica ocidental, os principais conceitos e marcos históricos das filosofias hermética, neoplatónica e cristã. Iremos estudar e investigar os mistérios, e a iniciação, portanto, a Grécia Antiga, os cultos às grandes mães, os mistérios de Eleus, os mistérios órficos. Iremos cobrir da escola pitagórica às academias platónicas, falar sobre a tragédia grega, a catarsis. Um, Iremos compreender no fundo, este termo do mistério, que não significava coisa misteriosa, misteriosa no sentido de coisa estranha, mas o termo mistério uh, remetia para uma experiência interior. O étimo mist, que deu em português mistério, mas também deu místico, era um termo que remetia para a interioridade. Portanto, tal como o termo esotérico, que significa o interior, portanto, remete sempre para uma experiência interior, para um conhecimento interior, para o autoconhecimento, para a experiência de autoconhecimento. Iremos estudar o cristianismo gnóstico, como referi no início, vamos explorar é um fascinante campo do cristianismo primitivo, o conhecimento dos vários evangelhos que circulavam na bacia do Mediterrâneo. Portanto, além dos 4 evangelhos que estão na Bíblia, circulavam diversos outros evangelhos que depois foram perseguidos e destruídos, e muitos desapareceram para serem reencontrados num achado arqueológico, que muitos veem como um dos maiores achados arqueológicos da história, no Egito, em Nag Hammadi. Também iremos estudar alguns textos que não estavam em Nag Hammadi, como o Códice Brucianus e o Códice de Berlim, a literatura mandiana, os textos maniqueus, do maniqueísmo, o Hino da Pérola, a Pistis Sofia, e cobriremos também vários movimentos cristãos gnósticos, também da Idade Média. O bogomilismo, o catarismo medieval, etc. Bom, iremos falar também, claro, sobre o hermetismo, ah, o- as relações do hermetismo com o Antigo Egito, quem foi ou quem é Hermes Trismegisto, Trismegistos, o três vezes grande. Iremos estudar, ler passagens do Corpus Hermético, um livro, o livro da antiguidade desta corrente do hermetismo, desta corrente que foi designada como, por vezes, como filosofia ou religião do pensamento, enfim, uma filosofia renovadora que, ao longo da história, teve fortíssimas implicações na desconstrução do pensamento mais cristalizado, e, portanto, para a abertura a novas visões. Esteve sempre
num, presente em momentos de grande renovação cultural, civilizacional e espiritual, claro. Iremos conhecer também o livro dos 24 filósofos, ahm, claro, a Tábula Smaragdina de Hermes Trismegisto, ou Pedra de Esmeralda, que no fundo é a grande, grande receita da transmutação, poderíamos dizer. E claro, estamos a falar de alquimia. Iremos também falar da astrologia e de magia. Um, do Renascimento, da oculta filosofia, da alquimia renascentista, falaremos de Paracelso e de Paracelcismo, entre outros, mas daremos um ênfase a Paracelso. Falaremos de Giordano Bruno e do impulso Rosa Cruz, como um impulso também hermético, e claro, no hermetismo falaremos, claro, sobre os textos tardios do século XIX e XX, como o Kybalion. Ahm, Falaremos ainda, a propósito do hermetismo, do Graal hermético, naturalmente sem descurar as correntes espirituais relacionadas com o Graal, como o Graal celta, o Graal islâmico, ahm, a relação dos cátaros com o Graal, ahm, o ideal de cavalaria, o tesouro espiritual dos templários. Ah, Ao falar dos templários, falaremos do neotemplarismo e também falaremos do neotemplarismo na franco-maçonaria. Uh, Naturalmente, falaremos também do martinismo e da via cardíaca de Wolfgang von Esquembach, Chrétien de Troyes. Enfim, compulsaremos várias fontes para compreender, afinal, a que realidade remete o mito do Graal. Enfim, o Graal sabemos que, que é que é um mito, um símbolo, às vezes simbolizado por uma taça, por uma pedra, por um livro, por um objeto indeterminado, mas afinal de contas, de que é que se estavam a falar? Concretamente. Iremos ver isso. Falaremos da alquimia, da via filosofal, da história da alquimia, as fontes da alquimia e principais conceitos. O vitriol, visitar o nosso próprio interior, retificando-nos, transformarmos. Assim como quando falarmos da gnose do cristianismo, falaremos da, da transfiguração, na alquimia falaremos da transmutação, a metamorfose, essa transformação radical do ser humano, uh, esse salto evolutivo da consciência humana que, ao longo da história, milhares de mulheres e homens tentavam realizar. Iremos tentar compreender a natureza da pedra filosofal. Afinal, o que é pedra filosofal? Sim, é um símbolo, mas o que é que significa? O que é que significa isso da transmutação da consciência e do novo estado de ser? Um, no fundo, ao longo do curso, iremos tentar responder à questão que era tão importante no Renascimento e no início do Iluminismo. Porquê que o ser humano foi designado como um microcosmos? Porquê que o ser humano é um microcosmos? Iremos compreender o ser humano como laboratório onde se realizam as fases da opus magna, da grande obra. Iremos analisar textos de Paracelso, de Tábua de Esmeralda, iremos também até analisar textos alquímicos, desculpem, tratados alquímicos que estão não em forma de texto, mas em forma de imagens, como o Rosário dos Filósofos. Compulsaremos o Rosário dos Filósofos com um texto lindíssimo, que são as núpcias alquímicas de Cristão Rosa Cruz. Iremos entender o que é que os conceitos técnicos da alquimia, como a separatio, a conjuntio, a integração, entre outros. Iremos também fazer pontes com a contemporaneidade, por exemplo, com a psicologia junguiana, que utilizou estes mesmos termos para designar processos psicológicos. Iremos falar
claro, sobre a Rosa Cruz, os manifestos Rosa Cruzes, ahm, os símbolos secretos da Rosa Cruz. Iremos conhecer os 400 anos da tradição Rosa Cruz, o iluminismo Rosa Cruz, a relação da Rosa Cruz com a ciência, a Rosa Cruz com a, ahm, a franco-maçonaria, a Rosa Cruz e a teosofia, a Rosa Cruz e a antroposofia, a Rosa Cruz no século XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. Iremos tentar compreender o que é a iniciação, a iluminação e a transmutação, ou a libertação. Iremos também tentar perceber, iremos conhecer o arquétipo de Cristão Rosa Cruz, e a relação desse arquétipo com a iniciação na contemporaneidade. Falaremos naturalmente da franco-maçonaria e, e da lenda do templo Hiram Abif como protótipos da iniciação. Iremos conhecer a história da maçonaria, o olhar sobre a antiguidade a partir das fontes maçónicas do século XVII e XVIII, uh, o, as noções, a visão do, do mito dos construtores, dos livre-construtores medievais. Iremos ler textos de Elias Ashmole, Henry Adamson, do Cavaleiro Ramsay, Anderson Desaguilar, Villermoz, Hutchinson, Robert Murray, Samuel Richter, Ragon e Cagliostro. Para não falar de Jean Terrasson, Etienne Marconis. Bom, iremos analisar os símbolos e mitemas que foram surgindo ao longo da história da maçonaria e a relação da maçonaria com a teosofia, com a antroposofia. Iremos conhecer a Cabala judaica, a Cabala, a origem, história e contexto, conhecer, obviamente, a mística judaica da antiguidade, os mais recentes estudos sobre a mística judaica. Iremos aproximar-nos da noção da Bíblia ou Torá como fórmula da criação, entendermos os números e os valores numéricos das letras. Analisaremos principalmente Bereshit, o Gênesis, os dias da criação, sempre por um olhar principalmente focando a tradição de Isaac Luria, conhecendo o que é a magia cabalista, os 77 nomes de Deus, a árvore sefirótica, Daat, a árvore sefirótica como estrutura do ser humano, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, o que é o retorno do ser humano à sua fonte. Analisaremos obras de autores contemporâneos como Friedrich Weinreb. Iremos também conhecer o ocultismo, conceitos do termo os vários conceitos deste termo ocultismo. Porque ocultismo, o que está oculto, mais uma vez, remete para o oculto no nosso próprio interior. E iremos conhecer os contextos históricos em que este conceito foi utilizado. Iremos conhecer o revivalismo ocultismo da segunda metade do século XIX, a análise de trechos da obra de Eliphas Levi, a magia cerimonial, Crowley, Telema, Wicca, o neopaganismo, a viragem para o século XX e a importância no século XX de um conceito de Jan van Reckenborg como esfera refletora. Iremos também analisar a ambiguidade de conceitos, do conceito de eu superior. Iremos conhecer o New Age, a cultura pop, as neossimbologias na arte urbana. Iremos conhecer um pouco também os principais linhas da, da relação da psicologia de profundidade, ou psicologia junguiana, com o esoterismo ocidental. Iremos conhecer
a relação de Jung e os gnósticos, os textos junguianos na relação dele com os cristãos gnósticos, um, Carl Jung e a herança gnóstica da Pistis Sofia, a cristificação, o texto de Jung, os sete sermões aos mortos, e a sua relação com as ideias que encontraremos em Nag Hammadi. Por outro lado, Jung e a alquimia, uh, a psicologia de profundidade na relação com a busca, a metamorfose ou transfiguração, o encontro com a plenitude, a gnose e a filosofia hermética, enfim, os vários conceitos, a relação entre os conceitos alquímicos e a psicologia junguiana, a noção de imaginação ativa na relação também com o esoterismo ocidental. Iremos falar sobre, obviamente, quando falamos de gnose ocidental ou esoterismo ocidental, podemos nos perguntar, mas faz sentido esta delimitação do ocidental? Onde é que são os limites geográficos? E parece que houve uma tradição impermeável. Pois não, não foi. Aliás, hoje, quando falamos de esoterismo, a maior parte das pessoas conhecem termos que até vêm do Oriente, do sânscrito, como karma, hum, chakras, etc. Portanto, até mais, assim, em termos de popularização contemporânea, ouvimos mais falar de termos que vêm do Oriente do que, se eu perguntar às pessoas se já ouviram falar em karma, enfim, toda a gente ouviu falar. Se eu perguntar por uma série de conceitos de Paracelso, provavelmente muito poucos. Portanto, iremos também conhecer alguns impulsos gnósticos provindos tanto do longínquo Oriente como do próximo Oriente para a vida espiritual ocidental. Portanto, como chegou cá e que impacto e que teve cá. Iremos conhecer a herança espiritual dos sufis, do sufismo, alguns autores sufis, um, a noção, enfim, do dhikr, da via sufi. Por outro lado, iremos conhecer também como o impacto do budismo no esoterismo ocidental e especificamente de alguns sutras e conceitos budistas. Iremos estudar o Tao Te Ching, conhecer o Tao Te Ching, conhecer também o Mahabharata, enfim, não o Mahabharata, o texto todo, alguns, falaremos do Mahabharata e de alguns textos do Mahabharata. O Mahabharata é das maiores obras, da humanidade. E também algumas passagens do Bhagavad Gita, e a sua relação, como foram recebidos no Ocidente, no esoterismo ocidental, na gnose ocidental. Naturalmente, iremos também perceber que o discurso gnóstico evolui ou desenvolve-se e também se adapta, impulsiona a cultura humana, traz novos impulsos a que a civilização reage, mas também se adapta a essa mesma civilização. E, portanto, vamos tentar compreender a gnose e o esoterismo na sua relação com a ciência como verdade e a relação da gnose e do esoterismo com o racionalismo, com a ciência e a busca pelo espiritual. Um, o que tem de comum com a ciência, a busca pela libertação, por se libertar do dogmatismo. Por outro lado, a relação com o materialismo. Enfim, paralelismos e conceitos de Einstein, da física quântica, da astrofísica, biologia, novas fronteiras da percepção e da consciência de realidade. Iremos também conhecer e estudar o século XX e o século XXI.
o momento presente. O legado gnóstico, esotérico, Rosa Cruz, teosófico, no século XIX e o seu impacto na história, a antroposofia, e o novo impulso cultural, a Rosa Cruz moderna, e contemporânea e a fraternidade universal. Um, Iremos conhecer, os debates maçónicos e a crise mundial, e a nova consciência humana. O, Como já referi, as aulas, ocorrerão quinzenalmente, às segundas-feiras, das 21h30 às 23h30, hora de Portugal. No Brasil, serão, uma parte do curso serão 4 horas menos e outra parte do curso serão 3 horas menos, porque há uma mudança no fuso horário. E é isto. Eu penso que é uma oportunidade única, que eu recomendo. Se, se gostaram, não tenham dúvidas, inscrevam-se no curso. Se têm dúvidas, contactem-me, façam perguntas, assistam, à aula de apresentação, enviem-me o vosso e-mail e receberão informações mais detalhadas sobre este curso e sobre a data da aula de apresentação, de maneira também poderem, conhecer melhor um pouco eh, estas informações e a forma como dou as aulas e como apresento os as próprias fontes e conteúdos para, em conjunto, estudarmos e enriquecermos. Creio que será uma experiência, convido a fazer esta experiência e a fazerem esta viagem comigo, de exploração, da história, da nossa história, da nossa civilização e, por que não, de nós mesmos. Então, fica aqui este convite e até breve.